Meu nome é Melícia França, eu cresci com os meus avós, com a minha mãe, não tive um pai presente. Durante esse período foi bem difícil, porque eu já cresci uma adolescente triste, comecei a ir para baladas, muitas vezes para entrar em baladas que os seguranças não permitiam devido à minha idade. Eu pegava algum documento com alguma pessoa familiar maior de idade para eu conseguir entrar. E ali na minha cabeça eu ia conseguir me preencher, tirar aquela tristeza, aquele vazio que tinha dentro de mim. E muitas das vezes nesses lugares acabei conhecendo pessoas erradas, pessoas envolvidas com tráfico de drogas. E ali eu pensava, poxa, esse relacionamento agora vai dar certo. Mas era uma decepção, porque depois eu descobri o que a pessoa fazia. Outrora a pessoa até tinha outro relacionamento. Isso me trazia mais tristeza, mais frustração. E isso acabou trazendo problemas para dentro da minha casa também. Comecei a ter muitos problemas com a minha mãe, a gente não se dava muito bem, a gente se desentendia com muita facilidade. Não tinha um relacionamento de mãe e filha. Conheci um rapaz, os primeiros meses, assim, ele era uma excelente pessoa, se demonstrou ser uma pessoa de caráter. E ali eu acreditei, poxa, agora vai dar certo. Agora eu vou ter um relacionamento feliz. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que ele era envolvido com drogas, que ele usava drogas, maconha, cocaína. Muitas vezes ele sumia ao final de semana, passava 2, 3 dias, não dava satisfação. Ele começou a falar para mim, você me conheceu assim, eu vou ser assim. Quando eu cobrava ele satisfação por qual motivo ele sumia ao final de semana, ele falava que ele foi criado de uma maneira que não precisava dar satisfação. E ele, muitas vezes, quando eu cobrava isso, ele me chamava de louca. Então, às vezes, eu pensava que o problema era até mesmo comigo. Pelo fato de eu estar cobrando ele, ele colocava essa culpa pra cima de mim. Então, a gente começou a brigar muito. Então, eu passei a ser uma pessoa mais agressiva, a ponto de quebrar as coisas, de estar ali no momento de ira e quebrar alguma coisa. Chegou um momento que eu encontrei ele na rua, fazendo coisas erradas. E eu vi ele passando com o carro, pedi pra ele parar, ele não parou. Eu pulei na frente do carro, me machuquei. Então, cada vez mais eu fui me afundando. Depois de um período de quase um ano, a gente tinha uma rede social, e aí eu recebi uma mensagem de uma moça, onde ela escreveu um texto ali passando pra mim que aquela pessoa que eu chamava de namorado, ele tinha me traído e tinha engravidado uma outra moça, e todo mundo estava sabendo, e eu era a única que não sabia. Ali foi o meu fundo de poço, porque eu fazia daquele relacionamento, era como se fosse um Deus na minha vida. Então, quando eu descobri aquilo, eu fiquei sem chão. Eu sofria com muita insônia devido ter acontecido isso, eu não sabia o que fazer. E aí passava um programa na madrugada. Como eu não conseguia dormir, então eu ficava assistindo os programas e mudando de canal. Eu parei no canal do Fala Que Eu Te Escuto, que na época cada dia tinha um tema diferente. No final daquele programa, os apresentadores faziam uma oração e falavam para a pessoa, olha, você que está passando por esse problema, você que está sofrendo, procura uma igreja mais próxima. E foi ali que eu vi uma luz, porque eu já não sabia mais o que fazer. Porque eu já tinha buscado em tudo, já tinha buscado em relacionamentos, em amigos, em bebidas, na minha família, e nada tinha me preenchido. Então, cada vez mais, eu era uma pessoa mais triste, isso estava me trazendo... Eu estava sofrendo mais e mais. Então, quando ele falou isso, eu vi uma luz. Até que um dia eu fui determinada a ir lá. E ali eu entrei e não entendia nada. Mas eu falei, se Deus está aqui, então a partir de hoje ele vai fazer alguma coisa. A partir daquele dia eu pedi para Deus uma direção. Eu falei, se o Senhor está aqui, então o Senhor vai me dar forças para sair desse relacionamento. Porque se ele gosta de mim, ele não ia estar fazendo o que ele fez. Então ali eu falei, então não dá mais. Depois desse dia eu já vi uma grande diferença ali, principalmente à noite, que eu não dormia. Depois que eu tomei a decisão de terminar com ele, eu achei que ia ser difícil, que eu não ia conseguir ficar sem falar, porque eu tinha me acomodado com aquele relacionamento. E eu já não tinha mais vontade de ficar ligando, de ficar mandando mensagem, de ficar me humilhando pra ele, já não queria mais fazer isso. Então foi onde passou alguns meses, né, eu já estava firme. Após esse dia que eu fui, na mesma semana eu cheguei em casa falando da igreja, minha mãe e o meu padrasto também já foram. Então,
Na semana seguinte, ele já estava na igreja comigo. Passaram alguns meses, em torno de uns 6 meses, eu tomei a decisão de me batizar nas águas, né? E foi onde eu decidi abrir mão de tudo, abrir mão dos amigos, abrir mão daquelas festas que eu ia antes, dos relacionamentos que eu tinha buscado tanto no mundo e não conseguia. E resolvi pegar firme com Deus, né? Seguir obedecendo a palavra. Então, me batizei nas águas e aí foi o começo de tudo, né? Aí eu passei a ser uma nova pessoa em casa, o meu comportamento já era outro, só que eu precisava de mais alguma coisa que era o que ainda estava vazio dentro de mim, né? Eu sabia que precisava do Espírito Santo. Então eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito mais ser essa pessoa vazia. Porque se eu não tiver o teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar a ser o que eu era. Passou alguns dias, eu recebi o Espírito Santo. Tava uma tarde em casa, buscando, falando com Deus e falando que eu não aceitava mais ser vazia, ser triste. E foi ali que o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Naquele momento eu senti uma alegria, coisas que eu não sentia no mundo, tudo que eu já tinha vivido. Com amigos, com bebida, com namorado. E naquele momento, tava só eu e Deus. E ali eu senti aquela paz, aquela alegria dentro de mim. Então ali eu sabia que Ele era comigo. E eu vi essa mudança no meu dia a dia. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa angustiada. E ali eu já não sentia mais isso. Então assim, até hoje eu continuo sendo aquela paz, aquela alegria que eu senti naquele dia. Todos os dias, às vezes até mesmo passando por lutas, dificuldades, mas dentro de mim eu tenho essa paz de que Deus é comigo. O Espírito Santo para mim significa tudo, porque sem Ele, hoje eu não estaria aqui contando testemunho de como eu era e de como eu estou hoje, porque Ele fez tudo novo, Ele mudou de dentro para fora, Ele mudou a Melícia triste, vazia, para uma pessoa alegre, que não preciso de amigos, de bebidas. Dentro da minha casa eu tenho paz com a minha família, com o meu padrasto, com a minha mãe. Então ele é tudo para mim.